Oi, gente, tudo bem? Muito bem-vindos. Depois dessa parada que a gente deu de final de ano, né? Agora a gente vai voltar cheio de novidades para vocês. Eu vou estar trazendo atualizações, vai ter cursos novos e eu quero começar esse vídeo, esse nosso primeiro vídeo, falando a respeito da rede coletora de esgoto. O nosso objetivo aqui sempre é voltado para o tratamento de efluentes, certo? Mas a gente tem que pensar que a rede coletora, de alguma certa forma, ela vai impactar lá na estação de tratamento. Então vamos começar esse ano aqui, né, falando lá do comecinho, falando da rede coletora e vendo como é que isso vai acabar interferindo lá na nossa estação de tratamento. Então, esse é o nosso assunto de hoje, esse assunto da semana, como que essa rede vai interferir. E para vocês, né, conseguirem entender, eu vou precisar explicar aqui quais são os tipos de rede coletora que existem. Bom, basicamente, a gente tem que pensar assim, ó, existem três tipos de rede coletora, que é o que eu vou estar conversando aqui. E esse tipo de rede, que pode trazer as águas pluviais ou não, vai acabar diluindo os esgotos sanitários. Então, a primeira coisa que pode acontecer, que pode interferir em função, né, do tipo de rede, vai ser a diluição dos esgotos. Isso vai mudar lá o tipo de tratamento que a gente vai ter, vai mudar a vazão, né, vai mudar o volume. Então, a primeira interferência que se tem vai ser a diluição por águas pluviais. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui os tipos de rede, né? Como eu falei, então, aqui a gente tem um tipo de sistema combinado. O que é isso? O próprio nome já está dizendo. Todos os esgotos e as águas de drenagem, ou seja, as águas pluviais, elas são encaminhadas para a mesma tubulação e essa tubulação chega lá na estação de tratamento. Então, todo esse sistema encaminha para a estação de tratamento, certo? Quando que se usa esse tipo de rede, né? Esse sistema combinado? Geralmente se opta por esse tipo quando as chuvas são igualmente distribuídas durante o ano. Então, quando a gente não tem aquelas estações definidas de chuva, né, e seca, então a gente tem chuvas distribuídas ao longo de todo o ano. Então, nesse caso, é mais interessante se ter somente uma rede. A gente já sabe, é fácil de prever quanto vai ser a diluição, quais são as vazões. Então, nesse caso, é bem mais simples quando se tem esse sistema combinado. Um outro exemplo, né, que se optaria seria assim, quando ambos, né, tanto o esgoto como as águas pluviais, elas precisam ser bombeadas para a estação, certo? Então, nesse caso, imagina, se eu tivesse duas redes, eu teria todo o sistema de bombeamento duplicado, as estações elevatórias duplicadas, tanto para pluvial como para esgoto. Então, nesse caso, é mais interessante, pode ser, cada caso é diferente, certo? Mas, de uma forma geral, nesse caso, seria mais interessante ter um sistema combinado, ok? Para simplificar isso. Outra coisa também que deve se pensar é quando se tem áreas muito populosas sem espaço para duas redes. Então é mais fácil eu ter uma rede coletora só que vai me, né, transportar tanto os esgotos quanto as águas pluviais para a estação. Então, né, imagina áreas que muito densas, áreas que, né, não são áreas novas, não estou construindo agora. Então ficaria mais difícil de fazer duas redes, até pelo espaço limitado, precisa ser profundidades diferentes. Então aí nesse caso ficaria mais simples fazer, né, com uma rede só. Qual é o problema que se vê nisso? Quando tem os extravasamentos, são um grande risco para a saúde pública. Esse é um dos maiores problemas, porque quando vem aquelas chuvas que a rede coletora não consegue, né, transportar toda aquela água, se sabe que se tem os alagamentos, os extravasamentos, e aí nesse caso tem que pensar o seguinte: essa tubulação está transportando tanto o esgoto, que não é tratado, quanto as águas pluviais. Então, esse é o problema da contaminação. Então, quando a gente olha aquelas áreas alagadas, quando choveu muito, o risco não é somente assim de se a gente, né, se expor, a gente não está enxergando o que tem no piso, o que tem embaixo. Então, o risco não é só esse da gente se machucar, tem o risco de contaminação também, porque imagina, todo o esgoto está ali misturado. Então, a contaminação é muito grande. Esse é um grande risco para a saúde pública, certo?
Os custos de tratamento eles são maiores quando se tem essa rede combinada, por quê? Porque os volumes são maiores, então a minha estação de tratamento vai ter que ser maior, eu vou receber um volume muito maior, porque eu estou misturando com a água pluvial, certo? Então, os custos vão ser maiores lá na minha estação, ok? Mas, em compensação, para as residências é uma economia, porque aí só tem uma rede de coleta, eu não tenho duas redes, eu não tenho uma rede de pluvial e uma rede de esgotos. Então, para as residências, para os prédios, é muito mais simples, é mais fácil, porque eu tenho uma única rede coletando tudo. E a gente tem que pensar também que nesse caso as tubulações da rede elas têm que ser maiores, porque né, estão transportando tanto o esgoto quanto as águas pluviais. E a gente tem que também, um dos problemas que acontece é o seguinte, nos períodos que não chove, nos períodos de seca, aquela vazão na tubulação pode ser muito pequena e é interessante que sempre se tenha uma vazão mínima de escoamento para fazer uma lavagem, para arrastar, para não deixar que sólidos, que resíduos fiquem sedimentados na rede coletora. Então, durante esses períodos de seca, é possível que a minha vazão, a velocidade de escoamento seja muito pequena, então acaba, né, acumulando muitos resíduos, não faz aquele arraste, não faz aquela lavagem da tubulação, aquela drenagem que é interessante que tenha para não deixar nada acumulado. O que mais? E aí vocês podem olhar, existem, né, em algumas cidades, existem essas áreas que são, na verdade, áreas de drenagem. Então, quando tem períodos de chuva muito grandes, vocês sabem que então essa área, assim, ó, ela é feita ou para infiltrar ou para armazenar essas águas de drenagem. Então, nesse caso aqui, ó, isso evita que aquela vazão enorme chegue na estação de tratamento. Então, se vocês olharem em alguns locais, né, na cidade, essas áreas alagadas, que vocês pensam, nossa, essa área está alagada. Não, realmente, às vezes, o propósito é esse, é que aquela área, um parque, uma área de drenagem, ela fique alagada por um tempo depois da chuva, que esse é o objetivo, conter aquela água, e aí ela vai, conforme o projeto, ela vai ou infiltrar no solo, ou ela vai liberando devagarinho para a rede de pluvial aquela água que ficou armazenada. Então, imagina que toda essa água que está ali armazenada naquela área alagada, ela estaria chegando numa estação de tratamento, então seria uma vazão imensa. Então, se faz isso nas cidades, essas áreas de contenção, para reter essas chuvas de pico, essas chuvas, né, que muito além da capacidade porque não vai se dimensionar uma rede coletora para uma chuva assim que tem tempo de recorrência a cada 50 anos, 100 anos. Então, quando acontece algumas chuvas, tem esses locais que podem armazenar então essas águas pluviais e evitam que aquele pico enorme chegue numa estação de tratamento, certo? E agora aqui a gente tem então esse sistema separado. Então é como o nome já diz, é separado mesmo. Tem uma tubulação que vai, né, transportar as águas pluviais, que é aquela linha azul, e aquela em amarelo, ela só está coletando os esgotos. Então são os esgotos gerados, né, nas residências e esses esgotos é que são encaminhados para a estação de tratamento. Quando que seria vantajoso, né? Então, ao contrário da outra, nesse caso aqui seria mais vantajoso quando as chuvas, elas não são distribuídas durante o ano todo. Então, se tem períodos lá que se tem picos de chuva, então as chuvas, por exemplo, acontecem 3 a 4 meses por ano e o resto do ano não acontece, ou acontece, né, muito com estações de chuva e de seca. Então, nesse caso, seria mais interessante se ter essas redes separadas, certo? E aí, nesse caso, a água pluvial, ela pode ser transportada num canal aberto. Mais ou menos como aquela foto que eu mostrei anteriormente, é tipo um canal, então aquilo ali também é para armazenar e ela também já funciona como um canal. Não precisaria, para água pluvial, ser uma tubulação fechada, porque se pressupõe que a contaminação não é tão grande, mas se sabe sim que as águas pluviais podem ser muito contaminadas, principalmente as primeiras águas, depois de um tempo sem chover, elas vão arrastar toda aquela sujeira que está na calçada, que está nos telhados, então essa primeira água, sim, ela é muito contaminada. Mas depois disso, ela passa a ser uma água mais limpa, porque já, né, tirou toda a sujeira. Então, poderia, sim, pode ser num canal aberto, não precisa ser numa tubulação fechada.
E nesse caso também se escolheria, se optaria por isso, quando os esgotos têm que ser bombeados, mas aí talvez as águas pluviais elas podem ser encaminhadas por gravidade, certo? Não precisariam bombeamento. E nesse caso é muito bom porque diminui o risco de contaminação, né? Então, quando se sabe que o esgoto vai estar sendo encaminhado todo para a estação de tratamento e a água pluvial não. Então, não tem aquele perigo de contaminação. Então, se sabe, né, que se precisasse atravessar uma área alagada, uma rua alagada, num local onde se tem esse sistema separado, se tem muito mais certeza que não tem contaminação de esgoto sanitário ali. Então, é mais garantido. E as tubulações vão ser menores, porque a minha tubulação que eu vou encaminhar para a estação é somente a tubulação de esgoto, eu não preciso contar com a vazão do pluvial também. E uma coisa que pode acontecer, né, que a velocidade mínima do escoamento não é garantida, porque eu tenho uma tubulação fechada, então aquela velocidade mínima que vai me arrastar todos os sólidos, que vai, né, fazer aquele flush na tubulação, nem sempre eu vou garantir, eu não sei, a minha tubulação tá lá, a vazão de esgoto muda, então isso nem sempre é garantido. Quando se tem essas águas pluviais juntas, a gente sabe que toda a tubulação ela acaba sendo lavada pelas águas pluviais, e nesse caso não acontece, ok? Os custos de manutenção aqui são maiores, claro, porque se tem duas redes, ainda que se tenha um canal aberto para a rede pluvial, precisa fazer manutenção, então os custos aqui são maiores. E tem o risco de ligação cruzada. Esse sistema é mais complexo para as residências, porque as próprias residências vão ter que ter duas tubulações. Então tem esse risco sim de contaminação cruzada. E essa figurinha aqui mostra direitinho, então a casa ali da direita está toda a ligação correta. Aquela tubulação em azul é uma tubulação para água pluvial e aquela ali em verde escuro, né, um marronzinho, ela é uma tubulação de esgoto. Então se vocês olharem lá naquela casa da esquerda, a tubulação do pluvial, ela foi ligada na rede de esgoto, na rua também ali, ó, tem uma rede de, né, uma parte para pluvial, também foi ligada no esgoto sanitário. Então existe esse problema sim, essas redes, né, que são separadas, pode acontecer isso. Normalmente o que se faz a tubulação de esgoto sempre tem que ser muito mais abaixo do que a tubulação do pluvial, justamente para evitar isso. É mais fácil então ligar no pluvial do que, né, ligar lá no para que não ocorra muita ligação cruzada, é mais fácil ligar no pluvial, mas tem que garantir também que as residências façam a ligação no esgoto, a ligação de esgoto no esgoto, certo? E a gente tem que lembrar também que tem um tipo de sistema misto. Que sistema é esse? Que aí a rede, ela coleta a água de drenagem das residências, que é o pátio e telhado somente das residências, e vai para, né, a tubulação de esgoto, mas toda a área da drenagem pública, isso é uma tubulação separada. Então, nesse caso, é uma tubulação mista, certo? Então, isso aí facilita para as residências, porque aí para as residências vai ter de novo só uma tubulação, não são duas, ok? E aí também aqui tem aquele problema, né? Baixa velocidade de escoamento em período seco, quando não tem muita chuva, então pode acontecer isso, e aí fica aqueles resíduos e gera odores, certo? Começa a se decompor, não se quer isso, mas acaba acontecendo, certo? E nesse caso, a gente tem que considerar que precisam extravasores quando ocorrem as grandes chuvas. Sim, precisa pensar isso, porque então a vazão vai ser variável, não é só aquela vazão de esgoto, certo? Eu já estou considerando também a água, né, que cai nas residências ali do telhado, dos pátios, pode ser indústria também, depende de cada local, ok? E uma coisa que a gente tem que pensar também, que em áreas costeiras, o que acontece em áreas costeiras? Às vezes acontece intrusão de água do mar, quando tem alguma tubulação que é quebrada, ou também quando acontece a elevação do freático, e acaba acontecendo a intrusão de água salina e acaba sendo encaminhada para a estação de tratamento de esgoto. Então, a salinidade às vezes pode mudar, mas é um problema, então, ou de marés, ou, né, a tubulação que não foi adequadamente projetada, não está numa altura adequada, não tem impermeabilização, algum cano quebrado, então isso pode acontecer. Então, isso se verificou numa estação aqui. A condutividade começou a aumentar muito, então se começou a olhar, a salinidade aumentava muito,
e estava relacionada com as marés, e aí se verificou sim que tinha tubulações com conexões erradas, tinham tubulações quebradas, e aí trazia a salinidade toda, né? E aí prejudica o tratamento biológico a um determinado ponto, não tem problema, mas acima daquilo, quando começa a ter muito problema, sim, se a gente, né, tem um tratamento biológico, a salinidade muda, vai causar um problema na estação também. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico de vazões. Isso aqui é de uma estação de tratamento, a capacidade dela é de 130 mil metros cúbicos por dia. E olha o que aconteceu num período de chuva, certo? Então ali está a capacidade, né, 130 mil mais ou menos no meio do gráfico. Se vocês olharem ali pelo ano de 2018, em julho, agosto e setembro, tiveram chuvas muito fortes. Então, muito além do que também era previsto. Então, imagina toda essa vazão extra, a capacidade da estação é 130 mil metros cúbicos por dia e chegando lá 145. Isso aqui, esse gráfico, é uma média de 15 dias. Então, imagina que, na verdade, esses picos foram muito maiores. Então, olha o problema que isso pode causar na estação, né? Então, arraste de sólidos, a diluição do esgoto. Então, tudo isso em função da rede. Aqui sim, é uma rede, né? Ela é uma rede única, não tem separador. Então, é isso que vai acontecer lá na estação de tratamento. É um belo de um problema, certo? Mas, como acontece pouquíssimas vezes por ano, os períodos de chuva são realmente, né, a cada 3, 4 meses só. Então, não justificaria, né, ter no planejamento da cidade, talvez isso que chegaram à conclusão, não justificaria ter um sistema separado. Então, no nosso caso aqui é um sistema combinado, mas é isso que acontece. Então, se precisa ter, né, um plano de emergência, se precisa ter todo já pensar o que vai ser feito quando essas vazões enormes chegam na estação, certo? E o esgoto certamente vai ser mais diluído nessa época do ano, na época de chuvas. No verão o esgoto é mais concentrado porque não tem chuvas, então tem todas essas variações que acabam afetando, né, lá na estação de tratamento. Então isso tudo foi decorrente da parte da diluição em função do pluvial. Outra coisa que eu tenho que comentar é a extensão da rede coletora. Como que essa extensão vai afetar? Então imagina assim, eu posso ter uma rede muito pequena, muito curta, uma extensão muito curta, então o esgoto que chega lá na minha ET, ele é um esgoto fresco, ele, né, foi produzido e sei lá, em 1 hora, 2 horas ele já está ali na estação, talvez até menos. E eu posso ter então também aquelas redes muito longas, onde o esgoto vai ficar muito tempo, vai demorar horas até chegar na estação de tratamento. O que isso vai acontecendo? Então, isso vai produzindo, o esgoto vai fermentando. Imagina que toda a tubulação ela é anaeróbia, o esgoto começa a fermentar, então começa a produzir ácidos graxos voláteis. O que são os produtos da fermentação? Isso aí vai impactar sim na minha estação. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma das estações, a quantidade de, para vocês terem uma ideia de concentração, a quantidade de ácidos graxos voláteis é mais ou menos 150 miligramas por litro. Isso é muito grande, é bastante, ok? Numa outra estação, a quantidade de ácidos graxos voláteis é 20 miligramas por litro, é uma rede menor. Então isso vai impactar o quê? Vai impactar lá no meu sistema de aeração, onde é que eu tenho, né? Vou chegar com uma demanda com essa seria uma DBO super rapidamente degradável, certo? Então isso vai impactar sim no meu sistema de tratamento, se eu tenho remoção de nutrientes ou não. Então o tamanho, a extensão da rede coletora, ela vai impactar sim na minha estação, lá no meu tratamento, e isso já tem que ser pensado quando se está se projetando uma estação de tratamento nova. Então isso tem que se considerar quanto tempo que esse esgoto vai permanecer, e às vezes a gente precisa que tenha mais ácidos graxos voláteis, então se precisa fazer tanques de fermentação quando a rede é muito pequena. Então, no caso, né, isso vai fazer vai causar uma grande diferença na estação. Então, aqui as duas coisas que eu mostrei para vocês, o que pode impactar, né, a rede coletora. Então, uma delas vai ser o tipo de rede, se ela é com separador, se ela não é, se é uma rede mista, e outra coisa vai ser a extensão da rede, o tamanho que ela tem e o tempo que o esgoto, né, vai viajar, vai demorar para chegar lá na minha estação de tratamento. Então, essas duas coisas que a gente nem chegou na estação de tratamento ainda e já está impactando, e a gente precisa considerar assim. Tanto, né, a gente pode olhar
quando vai na operação, a gente pode avaliar isso, talvez tenha que mudar, talvez a rede mude, e então se precisa adaptar a nossa estação para essa nova concentração de, né, produtos mais biodegradáveis, ou não, quando as redes são mais curtas, a gente está chegando com aquele esgoto fresco. Certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesse nosso primeiro vídeo de 2021.